Olá, você do terceiro ano, bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Olha só, hoje nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Lembra que a tia Fran falou que agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre programação, sobre simulação. Então vamos ver, nessa aula aqui, nós vamos ver sobre o farol de cruzamento, certo? Que nós falamos na aula anterior, que nessa aula iríamos falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos vendo a programação de robótica no modo simulador, tá? Então, nós vamos usar nessa aula o conhecimento sobre o farol de cruzamento. Vamos entender o que é esse simulador no farol de cruzamento. Então, para essa aula, usaremos o cenário faróis de cruzamento do simulador Modelic System, ok? Então, nós temos aqui alguns cenários, e no cenário de hoje é o farol de cruzamento, que é este aqui. Ó. Então, a proposta para essa aula é criar um fluxograma que controle dois faróis em um cruzamento entre a rua controlada pelo farol 1 e a rua controlada pelo farol 2, onde será permitido apenas o fluxo de carros em uma rua por vez. A rua controlada pelo farol 1 é maior e possui um fluxo de carro maior, portanto, deverá ficar um tempo maior no verde. Em contrapartida, o farol 2 ficará mais tempo no vermelho. Então, o farol 1 deverá permanecer 15 segundos aberto e o farol 2 ficará mais tempo no vermelho. O farol 1 vai permanecer esse tempo aqui, gente, enquanto o outro vai ficar 10 segundos, tá bom? Então, ó, o farol 1 permanece 15 segundos aberto e o farol 2, 10 segundos aberto. Então, cada farol vai ficar 5 segundos em amarelo. Então, vamos ver como isso vai acontecer na prática, na programação? Então, lembra daqueles bloquinhos que nós falamos anteriormente da nossa programação no software Modelix? Então, nós vamos usar primeiramente o bloquinho iniciar, que vai começar o nosso fluxograma. Ele vai abrir essa janelinha aqui quando nós colocarmos esse bloquinho. Quem lembra lá na sala de informática, quando nós abrimos todos juntos o software? Depois, nós teremos o nosso primeiro bloco de saída. Colocamos o iniciar, né? Então, esse bloquinho aqui, ó, se chama saída. Nós vamos inserir ele e vai abrir essa janela. Quando colocarmos ele, essa janela automaticamente se abre. Então, nós vamos fazer o quê? Iniciar o funcionamento do farol. Começaremos acionando o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2. Tá? Então, aqui, ó, 1 verde, ligar. 2 vermelho, ligar. Nós vamos clicar aqui no ligar e dar OK. Então, nós temos aqui, ó, o verde e o vermelho ligados ó, ao mesmo tempo. O farol deve se manter nesse estado por 15 segundos. Para isso, usaremos um bloquinho aguardar, que deve dar um intervalo de 15 segundos. Tá? Então, quando nós colocarmos esse bloquinho aqui, aguardar, vai abrir essa janela. Nós vamos digitar 15, que é igual a 15, e apertar no OK. Então, depois de 15 segundos, no farol 1, o verde se apagará e o amarelo irá acender. Para isso, nós vamos usar outro bloquinho de saída. Então, quando colocarmos esse bloquinho de saída, vai abrir essa janela. Nós vamos um verde desligar, um amarelo ligar e apertar o OK. Então, vamos ver aqui como ficou. Então, no 1, o amarelo ligou e no 2, o vermelho ligou. Farol 1 ficará durante 5 segundos com o amarelo ligado. Portanto, vamos colocar outro bloquinho que aguarde 5 segundos, tá bom? Então, vamos colocar aqui o aguardar. Abre-se essa janela, coloca-se os 5 e um OK. Então, o próximo estado que devemos implementar é, no farol 1, apagar o amarelo e acender o vermelho. E no farol 2, apagar o vermelho e acender o verde. Para isso, utilizaremos outro bloco de saída abaixo do último bloquinho de aguardar e fazer as alterações, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós colocarmos o bloquinho de saída, que é este aqui, vai abrir essa janela. Então, nós vamos amarelo 1, amarelo desligar,
o 1 vermelho ligar, o 2 verde ligar e o 2 vermelho desligar. E ok. Então, vamos ver, ó. Olha aqui. Vermelho, verde. E para a rua controlada pelo farol 2, ele deverá ficar verde por 10 segundos. Então, nós vamos colocar um outro bloquinho de aguardar aqui embaixo, tá? Do último bloquinho de saída. E vai abrir essa janela. Vamos digitar 10 e ok. Após isso, no farol 2, desligamos o verde e ligamos o amarelo. Portanto, usamos outro bloquinho de saída embaixo do último de aguardar. Aqui, novamente, o bloquinho de saída, ó. Vai abrir essa janela. Nós vamos, então, 2 verde desligar, 2 amarelo ligar e ok. Então, aqui, ó, tudo sendo demonstrado para você como numa forma real. Nosso simulador, ele parece um ambiente real. Então, cada vez que nós realizamos uma ação, ele mostra uma reação. O amarelo do farol 2 deverá ficar ligado por mais 5 segundos. Portanto, colocamos outro bloquinho de aguardar, como demonstrado aqui, ó. Aguardar, a gente clica, coloca ele aqui e vai abrir essa janela. Vamos digitar o 5 e o OK. Então, após isso, o que precisamos fazer é um bloco que apague o vermelho do farol 1 e o amarelo do farol 2. Então, nós vamos colocar mais um bloquinho de saída, vai abrir essa janelinha, e nós vamos, então, ó, o 1 amarelo desligar e o 2 amarelo desligar, e dá OK. No final, resultaria que todas as luzes estariam apagadas, mas como o próximo estado seria ligar o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2, coisa que o nosso primeiro bloco de saída já faz. Então, podemos, com a ferramenta linha, ligar diretamente o último bloco de saída com o primeiro. Então, nós temos aqui, ó, toda essa conexão. Então, nós vamos ligar o último até o primeiro. Com isso, nós fechamos um loop. Lembra do loop que nós falamos lá na nossa aula? Que vai continuar operando o farol indefinidamente. Então, nós temos aqui o iniciar, mandar, todos os processos. Depois, no final, no último, a gente clica uma linha voltando para o começo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o ambiente simulador, para você visualizar, tá? Ó, todo o nosso fluxograma. Aqui nós temos uma rua, como se fosse realmente uma rua, com 2 faróis, né? Ó, uma rua de encruzilhada. E com o fluxograma pronto, podemos clicar em executar e rodar o programa. Então, nós clicamos em executar, ó, o fluxograma, que é a nossa programação, feita a partir de um passo a passo. Não se preocupe, nós vamos construir cada um de vocês calmamente. Se não souber, a gente clica, começa de novo. Errou, não tem problema, tá? Mas já vai conhecendo aí, a partir desse momento de aula onde você está assistindo o vídeo, já vai se programando para conhecer cada uma dessas ferramentas, para que tudo lhe pareça familiar quando nós entrarmos ali na prática, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o farol, mas esse farol aqui é um outro farol, tá bom? Esse é um farol que nós chamamos de farol costeiro. Ele ajuda a orientar os navios à noite e ele também é um farol que nós vamos usar no modo simulador, tá bom? Para você entender melhor, vejamos então aqui a imagem. Esse farol deve ficar aceso e emitir sons por meio de uma sirene, apenas na parte da noite, além de acender as próprias luzes internas do farol, para que o próprio faroleiro possa trabalhar. O farol e a sirene devem funcionar de forma intermitente, ou seja, devem acender e apagar em um curto período de tempo. Todo o funcionamento da torre irá depender se há a presença do sol ou não. Isso servirá para introduzir o uso do bloco decisão, tá? Então, nós temos aqui, ó, sol, farol, luz, sirene. E nós podemos chamar, ó, o sol de entrada, tá?
e saídas são farol, sirene e as luzes. Como assim, tia? Tudo que pode ser acionado no cenário, incluindo as entradas e saídas. Observando o painel de estados, como vocês viram aqui, ó, podemos notar a presença, um recurso que não estava disponível nos cenários anteriores, a leitura de entradas. As entradas servem para trazer informações de sensores. Lembram lá daqueles objetos chamados sensores que a tia Fran mostrou em outra aula? Para que o programa possa interpretar as informações e acionar as saídas de acordo com a leitura. Os sensores são dispositivos que trazem informação do meio externo para o microcontrolador. Um exemplo de sensor, o sensor de presença. Através desse dispositivo, é possível saber se há alguém dentro da área de alcance do sensor e enviar essa informação para o microcontrolador, que deverá tomar uma decisão. Esses dois tipos de sensores, os digitais e analógicos, são os dois tipos que existem. Os digitais transmitem duas informações, ligado ou desligado. Já os analógicos transmitem uma faixa de valores, como, por exemplo, a temperatura, 10 graus, 20 graus, 30 graus, etc. As saídas acionam atuadores que são dispositivos eletrônicos, que atuam de alguma forma com o meio. Os LEDs, por exemplo, são atuadores visuais. Nós podemos ver os LEDs piscarem ou não, tá bom? Pois eles interagem com o meio através de um sinal luminoso. Os bips atuam com sinal sonoro e os motores são os atuadores de movimento, tá bom? Então, como você pode perceber, nós temos aqui a entrada, que nós falamos que é o sol, a saída, que é o farol, sirene e luzes. Isso é no nosso painel de estados da simulação dentro do nosso software. No programa, o bloco que irá interpretar as informações vindas dos sensores é o bloco decisão. Esse bloquinho aqui. Ele fará comparações com as informações presentes nas entradas, determinando uma condição a ser atendida. A partir daí, verifica qual caminho o programa deve seguir de acordo com o atendimento ou não da condição. Após colocarmos o bloco decisão na área de trabalho, podemos ver que ele pode trabalhar de duas maneiras, dependendo de como a entrada envia as informações. Aqui ele pode comparar se o interruptor está ligado ou desligado. Então, nós temos aqui, ó, se interruptor ligado, ok. Para iniciar a simulação, começaremos com o bloco de iniciar. Como foi dito no enunciado, todo o funcionamento da torre dependerá do estado do sol. Portanto, vamos usar o bloco de decisão para fazer a verificação, tá bom? Esse é o bloquinho de decisão. Já usamos em iniciar, agora o bloquinho de decisão. Ao clicarmos sobre o bloco decisão, teremos acesso a todas as entradas disponíveis. Nesse caso, a entrada é o sol, tá bom? Então, vamos selecionar o sol. Por ser um sensor digital, haverão duas opções disponíveis, ligado ou desligado. Então, vamos clicar no ligado e o OK. O objeto dessa pergunta é saber se a entrada que faz a leitura do sensor, que capta a presença do sol, se está ligada. Depois de configurarmos o bloco de decisão, vamos ter que definir os caminhos que ele vai seguir. Como a pergunta foi colocada como se o sol está ligado, se a resposta for negativa, ou seja, o sol está desligado ou não tem sol, vamos ter que acionar o farol, a sirene e ligar as luzes internas da torre do farol. Então, quando nós colocarmos o bloquinho saída, vai aparecer essa janela. Então, nós vamos colocar farol, sirene e luzes, ligar e o OK. O caminho que primeiramente estaríamos montando no fluxograma é o caminho de, no caso, não haver sol, que representa a resposta não no bloco decisão. Para podermos fazer a ligação entre o bloco de decisão e os diferentes caminhos ele vai seguir, nós devemos fazer o quê? Usar a linha. Essa linha conecta um no outro, lembra? Para isso, com a ferramenta linha selecionada, clicamos no bloco de decisão e ele vai mostrar duas opções, sim e não. Então, nós vamos continuar aqui, ó. Estamos montando primeiramente a parte que corresponde ao não, da pergunta do bloco de decisão. Então, portanto, vamos clicar em não. E em seguida, no bloco que acabamos de colocar. Então, quando aparecer aqui sim e não, você clica no não.
e depois a gente clica no outro bloquinho que nós iniciamos aqui, colocamos ele aqui. Então, após ligarmos tudo, o farol e a sirene devem permanecer um curto período de tempo ligados. Para isso, adicionaremos o bloquinho de aguardar, que irá colocar um curto espaço de tempo no fluxograma. Então, quando colocarmos o bloco aguardar, vai aparecer aqui essa janela. Então, vamos colocar o número 2 e OK. Depois de ligadas por um tempo, o farol e a sirene devem se desligar. Para isso, outro bloquinho de saída. Então, depois do aguardar, um bloquinho de saída. Vai abrir essa janela aqui. Então, farol desligar, sirene desligar e OK. E após isso, o farol e a sirene devem permanecer outro pequeno período de tempo desligados. Para isso, adicionamos outro bloco de aguardar, que dure outros 2 segundos. Então, mais um bloquinho de aguardar, clicamos no 2, OK. Depois disso, o ciclo deve recomeçar, mas ele deve checar constantemente se o sol continuará desligado, ou seja, se continuará com sombra ou se está de noite. Portanto, devemos fechar o fluxograma com um loop. Para isso, devemos, com a ferramenta linha, ligarmos o final do fluxograma com o bloco de decisão. Dessa forma aqui, ó. Iniciou, se o sol está ligado e a resposta for não, mandar o farol ligar, sirene ligar, luzes ligar, aguardar 2 segundos ligado. Então, mandar o farol desligar e aguardar, tá? Então, voltamos novamente para a pergunta. Clicamos na linha e faz novamente a pergunta. Assim, a checagem do sol é feita continuamente. Sobre as luzes, o objetivo é que elas fiquem ligadas continuamente à noite, né? A noite inteira para o faroleiro trabalhar. Portanto, enquanto o sol estiver desligado, as luzes ficarão acesas, tá? O que devemos fazer agora é, para o caso de o bloco de decisão, verificar se o sol está ligado. Antes do fluxograma fazer o bloco de decisão, fazer essa verificação, o último bloco de saída já vai ter desligado o sol e a sirene. Portanto, só nos resta que o fluxograma desligue as luzes. Portanto, se o dia amanheceu, então as luzes não precisam ficar ligadas. Ou se tiver sol, tá bom? Então, para isso, nós vamos usar um bloquinho de saída que desligará as luzes. Então, nós vamos colocar aqui, ó, luzes, desligar e OK. Para ligarmos esse bloco, devemos usar a ferramenta linha. Para o bloco decisão, a única ligação que resta para ser feita é a resposta sim. Portanto, ao clicarmos sobre o bloco, ele automaticamente ficará com a resposta sim. Então, nós clicamos sobre o último bloco de saída colocado, que foi este aqui. Ok? Então, para finalizar, o objetivo é que o bloco de decisão continue fazendo as verificações para quando o sol se desligar. Então, e ele ligar novamente o farol e as luzes. Para isso, fazemos outra ligação entre o bloco de saída, que manda as luzes desligarem, o bloco de decisão, criando um outro loop. Então, como vocês viram, ó, iniciar-se, sol ligado, a resposta for não, mandar farol ligar, sirene ligar e luzes ligar. Aguardar 2 segundos, mandar farol desligar, sirene desligar e aguardar mais 2 segundos. E, novamente, a pergunta volta a ser feita. Portanto, se a resposta for sim, mandar luzes desligar. E aí, com essa ferramenta de linha, voltamos aqui ao início. Então, sempre vai haver a pergunta, ó, se sim ou se não. Se a resposta for sim, luzes desligadas. Se não, então tudo será ligado, aguarda, desliga, aguarda, liga novamente. E com o fluxograma pronto, podemos clicar em executar e rodar o programa. Tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, como fica esse fluxograma aqui para vocês. Então, na prática, nós veremos esse programa funcionando corretamente. Tá bom? É só clicar em executar e nós veremos no simulador ele funcionando totalmente. Certo, turminha? Funcionando também com o sol desligado. Tá? Ó. Então, o fluxograma com o sol desligado e com o sol ligado. Então, nós tivemos aí 2 modos, tá bom? O bloco decisão poderá fazer o fluxograma tomar 2 caminhos diferentes. E esses 2 caminhos acabarão sempre em um loop que fará o programa fazer uma verificação constante do estado do sol.
o bloco de decisão começa a utilizar as entradas de forma ativa, fazendo o programa tomar caminhos diferentes e executar ações diferentes, dependendo da situação do meio. Se você for construir um robô mais complexo, o bloco de decisão irá ter um papel fundamental no projeto, tá bom, turminha? Na nossa próxima aula, nós vamos falar da faixa de pedestres, ok? Então, espero que você aí tenha visto como é mais ou menos o farol de cruzamento, a diferença entre ele e o farol também, o farol que é aquele dos faroleiros, tá? Que é o farol dos navios, tá? Então, um grande abraço para você, turminha, e até a nossa próxima aula.